conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, e o seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para os que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Prolongamos, por força do rito, o que celebrávamos ontem, a noite do Natal, que se faz presente, atual, a cada momento em que repetimos, em virtude dos sinais, toda aquela atmosfera tal. É atual este encontro do divino com o humano, do eterno com o tempo, onde Deus escolheu vir se acostumar conosco e tomou um coração humano, sendo humano, demasiadamente humano, para nos fazer de nós divinos. Assume nossa natureza, porque aquilo que não fosse assumido não poderia ser redimido, e amor, se é autêntico, tem a ver com assumir radicalmente o que significa ser homem, e começa, como cantamos no hino das laudes de hoje, não recusando o presépio, a manjedoura, sobre o feno deitado, aquele que até as aves sustenta, com leite foi sustentado. É um grande, um mistério, como nós cantamos num dos cantos da nossa tradição cristã, um grande mistério, que nos ajuda a aprofundá-lo. Tomaremos o autor da carta aos Hebreus, que é uma carta muito particular de um autor desconhecido, cuja missão é fazer uma reminiscência do Antigo Testamento, pegar elementos veterotestamentários, as profecias, as personagens, e nos fazer chegar à clareza de como o Antigo Testamento aponta para o Novo, e somente a partir do Novo, dos eventos do Novo, adquire o seu significado. Então, o autor da carta aos Hebreus situa Cristo como sacerdote e identifica o Cristo como uma síntese de tudo que veio antes e como uma profecia de tudo que virá depois. Nós traduzimos isso muito concretamente na medida em que atribuímos a Cristo aquilo que se devia ao augusto imperador. Nós contamos o tempo antes e depois de Cristo. Certamente uma artimanha da igreja durante o período medieval para demarcar muito bem a sua força de instituir, mas no sentido dinâmico nos ajuda a perceber que Cristo mudou radicalmente o sentido da história. A história só pode ser entendida a partir dele.
tanto o que veio antes de Cristo quanto o que veio depois. Tem o seu sentido nele. Por isso o esforço do autor da carta aos Hebreus de mostrar uma relação íntima, no conjunto mesmo da Sagrada Escritura, entre as palavras e os eventos. Para este autor, o Cristo é um evento, é um acontecimento, e a partir dele as palavras se esclarecem. Está como uma formulação num dos documentos da igreja, assim dito: o modo com o qual Deus age revela quem Ele é. E quanto mais nós tomamos conhecimento do seu ser íntimo, mais se esclarece as suas palavras. Traduzindo no bom português, a gente conhece uma pessoa não apenas a partir do que ela diz, mas de como ela faz e como ela se comporta, já que as palavras se tornam ações, as ações se tornam hábitos, e o hábito de uma pessoa se torna o seu caráter. Na medida em que a gente vai percebendo como a pessoa age, a gente chega à conclusão de se aquela palavra dela é ou não digna de fé. Porque a gente não vai confiar numa pessoa em que há um divórcio entre a sua palavra e aquilo que ela faz. Do mesmo modo, como não adianta apenas fazer se a gente não tiver garantido o que está sendo dito. Então, é isso que está trazendo hoje como força de revelação a carta aos Hebreus. O Cristo é aquela palavra desde toda a eternidade que se esclarece como evento, e a partir do encontro com o Cristo, a gente vai entender melhor as palavras das Sagradas Escrituras. Por isso, abre-se essa segunda leitura dizendo: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes tempos que são os últimos, Ele nos falou através de Jesus Cristo. Então, na carta aos Hebreus se diz que Deus foi se dizendo de muitas vezes e de muitos modos. São riquíssimas as profecias do Antigo Testamento. Mas para que não ficasse apenas em palavra, Ele resolveu dizer, fazendo encarnar a própria palavra, que já falava pelos profetas, mas que veio se fazer carne. Então, nestes tempos que são os últimos, por isso o Natal é sempre um tempo de uma radicalidade, Deus resolveu nos falar com eloquência, com suavidade, através do seu Filho, Jesus Cristo. E a Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano II, diz que ele fala aos homens como a amigos. É numa experiência de intimidade, de reciprocidade, numa interpretação genuína, singular, profunda, íntima, amorosa, que Deus vem até nós, sobre as feições de um menino. O versículo 3 da primeira leitura se diz que o Cristo é o resplendor da glória do Pai e a expressão de sua substância. E aqui já vemos o quanto que esse menino é um subversivo. Não cheguevarista, certamente, mas vira do avesso. E Simeão já diz para Maria, no dia do batizado do menino: você está muito feliz, que coisa boa, mas esse menino vai ser uma causa de contradição, uma causa de queda e de soerguimento. Ele revelará os pensamentos de muitos corações, e quanto a ti, uma espada vai te traspassar a garganta. Nossa Senhora deveria ter dito para Simeão, mas isso acontece com todas as mães, quanta novidade. Todas as mães padecem pelos seus filhos, né? Suor e lágrimas. Brincadeiras à parte, o Cristo é uma subversão, porque em se encarnando, ele vira do avesso a exigência fundamental do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento tem uma regra basilar que nunca poderia ser quebrada. E aí agora você vai ter argumentos para poder... Mas não faz agora não, se você tem parente crente na sua família, não briga agora não, briga depois, porque tem que dar prejuízo ainda até o ano novo, né? Não vai caçar briga agora. Mas nós vamos entender o que é que nos autoriza, enquanto católicos, a construir imagens, porque a exigência fundamental do Antigo Testamento era não reproduzir imagens de Deus, porque Deus é o essencialmente invisível no Antigo Testamento, ele não tem nome, ele não pode ser reproduzido. No entanto, Cristo subverte.
o que era a proibição de fazer uma imagem de Deus no barro se torna uma imagem na própria carne. Então o autor da carta aos Hebreus diz que o Cristo é a imagem do Pai reproduzida. O Deus invisível, o que só se manifestava no lusco-fusco da nuvem, da Shekinah, que não se deixava tocar nem encontrar. Moisés, para falar com ele, tinha que cobrir o rosto, que só se deixava ver pelas costas. Livro do Êxodo, capítulo 33. Ele resolveu manifestar a sua glória no Cristo, e o Cristo se torna uma expressão da sua substância. Entende? Então aí já está instituído um avesso, porque o Cristo já começa e já entra nesse mundo arrebentando a porta, porque ele se deixa ver, tocar, e ele mesmo é a imagem do Pai. Por isso João vai insistir nas suas cartas. O que nós vimos, ouvimos, o que nós tocamos da palavra da glória, isto vou-lo anunciamos. Quero aqui frisar isso. O Cristo não é uma ideia, não é uma palavra bonita, uma coisa que aconteceu lá atrás, uma história de conto de fadas. É uma pessoa, como lembra o Papa Bento XVI na Deus Caritas Est, cujo encontro dá à nossa vida um sentido e um rumo decisivo, porque ele veio manifestar a nós aquele mistério desde há muito escondido. E continua insistindo o autor da carta aos Hebreus: este que vem a nós sustenta tudo com a sua palavra. Tudo sustenta o universo com o poder de sua palavra. Versículo 3. Aquela dabar no hebraico, aquele logos no grego, logos, palavra, sentido, está apresentado na carta aos Hebreus e também no Evangelho de João como sendo o próprio Cristo. Em sua essência, quer dizer, em sua natureza, ele sustenta tudo aquilo que existe. Então, o nome dado a Moisés, Erié, Asher, Erié, Moisés quis o nome e Deus não pode ter um nome, porque o nome é uma categoria, não é? A gente vai ensinando a criança a fazer categorias. Ela encontra um cachorrinho na rua e nós dizemos para ela assim: isso se chama au-au, o cachorro. Aí ela pega essa ideia de cachorro e coloca dentro de uma caixa. Ela aponta para um copo, a gente diz, isso se chama água. Ela pega a água e coloca dentro de uma caixa dentro da cabeça. Isso é categoria. Nós vamos ajudando a criança a organizar o armário. E ela vai colocando os livros, as expressões, e vai a entender. Deus não pode ser colocado em categorias. Por isso que no sentido estrito, sentido filosófico, Deus não existe. Ele é. Por isso, Erié, Asher, Erié. Ele sustenta tudo que existe no ser, entende? Tudo que existe só existe porque existere, está apoiado naquele que é. Então o autor da carta aos Hebreus diz que Deus, o Cristo, é este sopro desde toda a eternidade, não é? Dado a nós particularmente como seres humanos. Boneco de barro nos tornamos nefesh hayah, ser que respira. Então este sopro é o que sustenta todas as coisas que existem. Desde nós, que somos caniço dançante, lembra a Escritura, até as estrelas, porque a palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas, diz o Salmo 32. Então, este dabar, este logos, veio até nós, daí o sentido deste evangelho escolhido para a missa do dia do Natal, que assim se inicia no grego, en arché en hologos, en dentro de, arché no princípio, de onde vem arquétipo, en estava a palavra enquanto dizer de Deus, enquanto a partitura do universo, enquanto o manual de funcionamento de tudo aquilo que existe, ela que estava no princípio mais imemorial, mais originário, a palavra estava com Deus, ela era Deus. Aí o versículo 14, que é o versículo núcleo desse evangelho, quando se diz, e a palavra, logos, egeneto sarx, skenosen. E a palavra se fez carne, assumiu as fibras humanas e armou a sua tenda entre nós. João, à mesma medida então do autor da carta aos Hebreus, está dizendo, no Antigo Testamento,
A Shekhinah de Deus descia sobre a tenda da reunião, onde se encontravam as 10 palavras nas 2 tábuas da lei, que eram um símbolo de uma realidade futura. Agora o Cristo é Ele mesmo a palavra, escrita não em tábuas de pedras, mas num coração humano, que pulsa com fibras humanas. E ali está a manifestação de Deus, que armou a sua tenda entre nós, escolhendo ser Deus conosco no mistério da encarnação. Tão próximo, tão íntimo, tão nosso, que ao se assustar, se fez um de nós, torna-se menino numa manjedoura sobre o feno, deitado, experimentando inclusive rejeições humanas, porque não há nenhum caminho neste mundo isento de chorar. Se queria ser humano, tinha que experimentar a mais humana de todas as dores, que é não ter lugar. E essa é a nossa sina como seres humanos. Todo lugar é não lugar. É casamento, mas não é exatamente do jeito que eu queria. É o trabalho para que me preparei na faculdade, mas não é exatamente essas companhias o que eu queria. É ser mãe, mas ninguém me avisou que ia aparecer demais com a família do meu esposo, entende? Todo lugar humano é não lugar, a gente não cabe, né? E o Cristo, desde o primeiro momento, experimenta esta genuína condição humana, que é o estado da angústia de não se caber, de estar o tempo todo à procura de si, de ser um exilado, de ser um desterrado, que é o que caracteriza profundamente a nossa condição, né? E toda a tradição psicanalítica fala disso. O que é que institui o sujeito na perspectiva psicanalítica? A falta, o limite, a angústia, o não ser, o estar à procura, o desconforto. É isso que nos caracteriza como seres humanos. E Cristo não seria humano, demasiadamente humano, se não começasse neste mundo sendo desterrado, sendo exilado. Quero, já quase terminando esta reflexão, aprofundar a perspectiva do início deste prólogo do Evangelho de João, que é uma peça belíssima, quando se diz que a palavra estava com Deus, ela era Deus. O português faz uma diferenciação que não é comum em todos os idiomas, inclusive no grego, porque no grego o verbo é o estin, que aqui está no seu pretérito, né? Era, estava, é uma única palavra para dizer o que é ser e o que é estar. Assim como acontece no inglês, né? O único verbo que a gente aprende na faculdade no inglês é o verbo to be, porque é o verbo de ligação mais necessário. Nós estamos o tempo todo dizendo daquilo que é, se a gente for observar bem, né? É desse jeito, isso não é, foi, entende? É o verbo mais importante da nossa existência, por isso é chamado, o verbo ser, chamado de verbo de ligação. E João diz então que a palavra estava com Deus, portanto é alguma coisa que sai de Deus e que está junto dele, e esta palavra que organiza todas as coisas, mas também é Deus. E por que eu quero fazer notar isso? Esta brincadeira da gramática entre o ser e entre o estar. Porque em Deus acontece alguma coisa que é diferente do que acontece conosco. Lembra que eu disse que Deus não existe? Ele é, porque Ele é idêntico a si mesmo. É por isso que Ele é fiel. João vai dizer, Moisés pode até nos ter dado a lei, mas o Hesed e o Emet vem de Deus, vem em Jesus Cristo. Quer dizer, Hesed, a bondade, a compaixão, a benevolência e a verdade, a lealdade e a fidelidade, isso nos veio por Jesus Cristo, porque Jesus é o único que é capaz de conciliar em si a justiça e a misericórdia, o amor e o direito, a sua essência e a sua existência. Por isso que o seu amor nunca se cansa, é tão antigo e tão novo. Agora nós não. Há um divórcio entre a nossa essência e a nossa existência. Nós não conseguimos sustentar aquilo que juramos. No mesmo instante em que existimos, somos decadentes. E é por isso que é tão importante que a gente tenha tempo na nossa vida para fazer um encontro com o eterno. Porque Ele é o contínuo, Ele é o antes, Ele é a sabedoria encarnada, Ele é a palavra.
nós não somos contínuos, nós somos estáveis, nós somos absolutamente passageiros e não damos conta de permanecer sustentando quem nós somos. Então, em Deus, essência e a existência são uma única coisa. A sua natureza, o seu modo de ser, é ser quem Ele é, a si mesmo, idêntico, fiel, permanente. Nós não. Nós estamos sempre num existir que é procura. E longe de Deus, longe desse menino, longe desta palavra, estamos fadados a nos perder, a nos cansar, a estarmos virados do avesso e a nos desfazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.